Olá, turma de álgebra vetorial, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos resolver questões de provas anteriores. Aqui nessa questão, solicita que você encontre um vetor que seja paralelo ao vetor 2, 3. Não sei quem é, vou chamar ele de V. Esse vetor V é um vetor que eu estou procurando que é paralelo ao vetor de coordenadas 2 e 3, mas que possua módulo igual a 3. Então, como resolver essa questão? Quando a gente pensa em vetores paralelos, do ponto de vista geométrico, são dois segmentos que são paralelos. Mas do ponto de vista algébrico, o que significa dizer que o vetor V é paralelo ao vetor 2, 3? Conforme a gente estudou em sala de aula, que é muito mais fácil, basta multiplicar o vetor 2, 3 por número. Dois vetores são paralelos, sim, somente se um deles é um múltiplo do outro. Bem, isso facilita demais nossa situação. Por quê? Porque a gente já sabe que esse vetor aqui, V, vai ser 2, 3 vezes o número. Só basta determinar quem é esse número. Se por algum acaso o vetor 2, 3 fosse unitário, então se eu quero um vetor de tamanho 3, basta multiplicar um vetor unitário por 3. Né? Se eu tiver um vetor unitário e eu quero um vetor de tamanho 10, basta multiplicar por 10. Então, ao invés de resolver isso de forma algébrica, como está feito nos livros e alguns vídeos, é mais fácil você unir a álgebra com a geometria. Eu já sei que esse vetor é desse formato. Eu preciso que ele tenha norma 3. Então, ao invés de pegar o vetor V e multiplicar o vetor 2 e multiplicar por K, nós vamos encontrar esse vetor V como sendo exatamente um vetor unitário na direção do vetor 2, 3, que é um versor para o vetor 2, 3, a gente já estudou em sala de aula, é simplesmente o vetor 2, 3 multiplicado pelo inverso do seu módulo. Então, esse vetor que está agora aqui é um vetor unitário. Como eu quero um tamanho 3, eu vou multiplicar isso aqui por 3. É somente isso a questão quando você une a álgebra com a geometria. Vamos fazer aqui as contas para a gente substituir. Vamos lá. Vou colocar aqui em cima. Qual é a norma do vetor de coordenadas 2 e 3? A norma euclidiana é a raiz quadrada do quadrado da primeira coordenada, então vai ficar 2 ao quadrado aqui, que dá 4, mais o quadrado da segunda coordenada, como é 3, vai dar 3 ao quadrado, raiz quadrada dessa expressão, que vai dar 12 ao quadrado dá 4, 9 mais 4 dá 13, então dá a raiz quadrada do super time de futebol da Paraíba, 13. Pronto, agora é só substituir. Então quem vai ser o vetor V? O vetor V vai ser 3 sobre raiz quadrada de 13 vezes 2, 3. Está aqui que é o seu vetor. Claro, mas alguns professores mais chatos vão dizer, rapaz, não coloque denominador, não, raiz no denominador não, mas você pode, se você quiser, ainda racionalizar. Ou pode simplesmente usar a calculadora, né? Fazer aqui 3 por raiz quadrada de 13 e multiplicar pelas vetor de quadrado 2 e 3. Então, por uma questão aqui de não fazer raiva a alguns estudantes, eu vou escrever conforme está no livro texto. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz quadrada de 13 para tirar a raiz quadrada de 13 do denominador, que é um processo que a gente chama de racionalização, que nós aprendemos, ou não, no 9º ano do ensino fundamental. Eu só multipliquei aqui em cima e aqui embaixo por quadrado de 13. Então, eu tenho que repetir aqui ainda o vetor de coordenadas 2 e 3. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes raiz quadrada de 13. E se eu fizer raiz quadrada de 13 vezes quadrado de 13 aqui embaixo, no denominador, dá apenas 13, né? Porque raiz quadrada de 13 de um número vezes quadrado desse mesmo número, se ele é positivo, é o próprio número. Vezes o vetor 2, 3. Se você quiser ainda mais uma vez, deixar ainda mais bonitinho, ou você gosta desse jeito, você pode multiplicar agora aqui dentro cada uma das entradas do vetor pelo número 3, raiz quadrada de 13 sobre 3. Vamos fazer isso. 3 vezes 2 dá 6, então a primeira coordenada vai ser 6 vezes raiz quadrada de 13 sobre 13, vírgula. E o segundo, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 13, tudo isso dividido por 13. Professor, e se eu quisesse pegar aqui na calculadora multiplicar e colocar o resultado em números decimais com 2 ou 3 casas decimais? Poderia ser também. E eu até prefiro. Porque eu acho que ninguém sabe o que é 6 raiz quadrada de 13 sobre 13. Isso dá quanto? Que número é esse?
Então essa foi a primeira questão. Mais uma vez, a gente uniu aqui a álgebra com a geometria. Cria um vetor V paralelo ao vetor 2, 3 com norma 3. O que é que a gente faz primeiro? Primeiro você encontra o vetor que é unitário na direção do vetor 2, 3, que parte a pegar o vetor 2, 3 e multiplicar pelo inverso da sua... Tá bem aqui? O inverso da sua norma. Depois multiplicar por 3, vai ter um vetor de tamanho 3, de módulo 3. Outra questão era para determinar um vetor perpendicular ao vetor 3 menos 4 que seja unitário. Então, não sei quem é esse vetor V. Eu quero um vetor V que seja perpendicular ao vetor de coordenadas 3 e menos 4 e que seja unitário, ou seja, o módulo desse vetor tem que ser 1. A gente já viu que para você encontrar um vetor perpendicular a um vetor dado, você encontra ele facilmente da seguinte forma: troca de lugar as coordenadas. Então, como é que eu tenho 3 menos 4? Eu vou trocar aqui de lugar as coordenadas. O 3, que era a primeira, vai passar a ser a segunda. O menos 4, que é a primeira, vai passar a ser a segunda, quando vai passar a ser a primeira. E eu tenho que mudar o sinal de um deles. Como aqui é menos, é negativo, a gente gosta de coisa positiva, vamos mudar o sinal desse menos 4 para ficar mais 4. Então esse vetor aqui, V, é um vetor que é perpendicular ao vetor 3 menos 4. Basta fazer o produto escalar entre os dois e ver que dá zero. Como ele quer um vetor unitário, então basta encontrar um versor para isso, ou seja, um vetor que é unitário e tem a mesma direção e mesmo sentido que o vetor 4, 3. Ou seja, a solução da questão aí, o vetor que você quer, vai ser 1 dividido pela norma do vetor de coordenadas 4, 3, vezes o próprio vetor de coordenadas 4, 3. Então agora é só fazer aqui as contas. Vamos fazer... Quanto é que é a norma, para substituir aqui embaixo, quanto é a norma do vetor de coordenadas 4 e 3? Raiz quadrada, 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. Aí vai dar a raiz quadrada de 16 mais 9, que é 25. A raiz de 25 dá 5. Então pronto, o vetor que nós estamos procurando a resposta é o vetor U de coordenadas 4 e 3 multiplicado por 1/5. E você pode multiplicar aqui para dentro, se você quiser. 1/5 vezes 4 dá 4 sobre 5. E 1/5 vezes 3 dá 3/5. Então, será mais uma questão da avaliação, que é muito fácil, mas importante saber fazer essas questões. Próxima questão, que era a última questão da avaliação. Quase ninguém fez, não sei porquê. A gente discutiu isso muitas e muitas vezes. Ele quer que você encontre um vetor unitário que forme com a horizontal um ângulo de D mais M graus. Esse D representa o dia de nascimento da pessoa. E o M representa o mês. O D aqui representa o dia e o M o mês. Então vamos pegar aqui um caso hipotético de Teobaldiano, que ele nasceu no dia, vamos supor, 30 de fevereiro. Então esse D aqui é 30 e M é o mês, que é 2. Ou seja, para esse Teobaldiano, esse ângulo que você está procurando aqui é um ângulo de quantos graus? D é 30, M é 2, então seria 32 graus. Então a questão é: encontre um vetor unitário, ou seja, o módulo desse vetor é 1, que forme com a horizontal um ângulo de 32 graus. A gente já viu isso, né? Quando você tem um vetor unitário, as coordenadas desse vetor, que eu vou chamar aqui de U, de unitário, é quem? Sempre cosseno do ângulo de forma horizontal, cosseno de 32 graus, e a coordenada y é o seno desse ângulo. Pronto, era só isso, não sei porque muitas pessoas não fizeram. No livro, o texto, tem umas questões desse tipo, mas ele vai fazer isso de forma algébrica. Vai dar um trabalhão, uma conta do tamanho do mundo. A gente já viu isso aqui. E é somente exatamente isso. Fala, professor, e se fosse um ângulo maior que 90 graus aqui? Fosse, digamos, 8. Na conta você vê 97 graus. Do mesmo jeito. É só colocar isso aqui. Vamos para mais uma. Essa questão aqui solicitava a projeção de um vetor sobre o outro. Qual o módulo da projeção da força F1 de coordenadas
1 e 9. Vou fazer apenas um desenho aqui para ilustrar. Digamos que aqui eu tenho o vetor F1, que tem coordenadas 1 e 9. Ele quer a projeção desse vetor sobre 8 menos 1. Ou seja, para cá, assim, 8. Isso é só uma ilustração, tá? Lembra que o nosso objetivo aqui, quando a gente estudou geometria álgebra-vetorial, era exatamente não se preocupar em fazer desenhos tão bem feitos, porque a gente aboliu a geometria. Então ele quer a projeção do vetor F1 sobre o vetor F2. Então é só usar a expressão que a gente deu em sala de aula. A projeção do vetor F1 sobre o vetor F2 é igual a quem? A gente vai fazer o vetor F1 interno com o vetor F2 dividido por quem? Lembre que o vetor projeção está sempre na direção aqui do F2. Então eu sei que o resultado desse número aqui eu vou multiplicar pelo vetor F2. Então aqui embaixo, como eu crio um vetor unitário, a gente já explicou isso em sala de aula, tem que fazer então o vetor F2 interno com o próprio F2. Então é só substituir. Vamos lá, quem é o vetor F1? Tem coordenadas 1 e 9. O vetor F2 tem coordenadas 8 e menos 1. E no denominador, o vetor F2 tem coordenadas 8 menos 1. Nós vamos fazer o produto interno do vetor com ele mesmo. Tudo isso aqui vezes o vetor F2, que tem coordenadas 8 menos 1. Agora é só fazer as contas. Vamos lá. Então, vou só escrever mais bonitinho aqui. Aí nas contas vamos ter então que a projeção do vetor F1 sobre o vetor F2 vai ser igual a 1 vezes 8 dá 8. 9 vezes menos 1 dá menos 9. Aqui embaixo, 8 vezes 8 dá 64. Lembrando que no produto escalar dos vetores, a gente multiplica as respectivas quantidades x pelas y, depois soma, né? Que eu fiz 1 vezes 8, deu 8. 9 vezes menos 1 deu menos 9. Aqui embaixo, 8 vezes 8 dá 64. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Tudo isso multiplicado pelo vetor 8 menos 1. Pronto, então fazendo as contas, vou colocar aqui da direita. Isso vai dar 8 menos 9 dá menos 1. Dividido por raiz, ou dividido por 65. Isso aqui multiplicado pelo vetor 8 menos 1. Então, esse aí é o vetor projeção de F1 sobre o vetor F2. Só que ele não quer apenas a projeção, ele quer o módulo da projeção. Ou seja, ele quer quem é o módulo desse vetor. Para você resolver a questão, falta encontrar então quem é ainda a projeção, o módulo do vetor de coordenadas 8 menos 1 multiplicado por menos 1 sobre 65. Esse vetor aqui. Então a gente tem que encontrar o módulo desse vetor. E é fácil, quando a gente faz o módulo de um vetor vezes um número, a gente pode colocar para fora o número, né? O módulo do número. Então módulo de menos 1 sobre 65 vai dar 1 sobre 65. Aí vezes. E aqui vai cair então o módulo do vetor de coordenadas 8 menos 1. Então vai dar igual então 1 sobre 65. Multiplica. O módulo do vetor 8 menos 1, a gente sabe como calcula a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é 64. Aí mais menos 1 ao quadrado, que é 1. O resultado vai dar então, nas nossas contas, raiz quadrada de 65 sobre 65. E essa aqui é a solução dessa questão. Por fim, uma outra questão que com certeza vai cair na prova também, né?
Uma das coisas que eu tenho que aprender de todo jeito é decompor forças, decompor vetores. Na questão pede que você só determine quem é a força resultante. Mais uma vez aqui, M representa mês e D representa dia. No caso do Teobaldiano, ele tinha nascido no dia 30, então aqui esse D vai ser 30 de fevereiro e o mês vai ser 2. Então, para encontrar a força resultante, quando você tiver vetores em sua forma algébrica, como é o caso aqui, é mais fácil você colocar esses vetores em sua forma geométrica. Então, vamos chamar essa primeira força aqui de F1. Essa outra de F2 e aqui de baixo de F3. Como é que a gente encontra as coordenadas de F1? A gente viu que quando você tiver um vetor que estiver aqui no primeiro quadrante, as coordenadas do vetor é sempre encontrado pelo módulo, que no caso aqui de F1 que é 4, vezes o cosseno do ângulo que forma horizontal. Qual é o ângulo que forma horizontal? 40 mais 30 graus, que dá 70 graus. Então, vai fazer 4 vezes cosseno de 70 graus e a coordenada y. Mais uma vez, é o módulo, que é 4, vezes o seno do ângulo. Como o ângulo aqui é 70 graus, vezes o seno de 70 graus. E para encontrar F2? Para encontrar F2, você pode associar aqui a figura de triângulos retângulos, como eu estou fazendo, e usar as relações desse triângulo retângulo. Eu vou desenhar apenas o triângulo retângulo aqui para ficar mais fácil a gente entender. Então, o módulo é 5, tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo, esse triângulo que eu estou desenhando aqui, é exatamente esse aqui, ó. Esse ângulo, como o mês é 2 e aqui é 36, vai fazer 36 mais 2 dá 38. Então tem um ângulo de 38 graus. A coordenada y é exatamente essa aqui, que a gente conta pelo seno. Eu vou até escrever assim, f 2 e y, para lembrar que isso aqui é a coordenada y. Vai ser quanto? Então vai ser 5 vezes, já fez várias vezes sala de aula, o seno de 38 graus. E a coordenada x? Como encontrar? A coordenada x, a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora, porque nesse ponto aqui do plano, a coordenada x ela é negativa. Então, eu vou colocar um negativo aqui para não me perder. Ó. E faz como antes, né? Usando o cosseno, vai dar 5 vezes o cosseno de 38 graus. Ou seja, encontramos quem é F2. Então, F2 vai ser o vetor que tem coordenadas. A coordenada x, menos 5 vezes o cosseno de 38. E a coordenada y, 5 vezes o seno de 38 graus. Está faltando apenas encontrar quem são as coordenadas do vetor F3. Repare bem que o vetor F3 ele está exatamente no eixo dos y. A coordenada x aqui dele é 0. E qual é a coordenada y? Está no canto onde y é negativo. E tem exatamente 3 unidades. Então vai ser menos 3. Então eu já sei quem é F1 em função de coordenadas, F2 também e F3 também. Então quem vai ser a força resultante? A força resultante você vai somar FR, cada um desses vetores aí. Então a gente vai somar o vetor de coordenadas 4 cosseno de 70 graus, 4 seno de 70 graus. Esse aqui é o F1, agora mais a força F2, quanto é a força F2 está aqui em cima. Menos 5 cosseno de 38 graus, 5 seno de 38 graus. E por fim, mais F3, que tem coordenada 0. Isso agora ficou bem fácil. Como é que a gente soma vetores? Soma coordenada a coordenada. Então,
Basta somar a coordenada x do primeiro com a x do segundo, com a x do terceiro, com a coordenada y de cada um dos outros 3 vetores. Então, finalizando, então a força resultante vai ser igual a quem? Na primeira coordenada, 4 vezes cosseno de 70 graus, menos 5 vezes cosseno de 38 graus. Aí é que eu fiz 4 cosseno, menos 5 cosseno, agora mais 0, então vai ficar apenas 0. Então isso aqui vai ser a primeira coordenada. E para a segunda coordenada, vamos ter 4 seno de 60 graus. Opa! Agora mais 5 vezes o seno de 38 graus menos 3. Encontramos quem é a força resultante. Observe que eu não fiquei fazendo conta com calculadora aqui, não. Eu não fiz, ó, aqui onde tem a coordenada F1, 4 cosseno de 70. Eu não escrevi 4 vezes cosseno de 70, peguei a calculadora e fiz essa conta, não. Eu deixei desse jeito. Por quê? Porque essas calculadoras que vocês utilizam, de uma vez só você coloca essa informação na calculadora e encontra quem é a coordenada x. Né? A coordenada x vai ser 4 vezes cosseno de 70 menos 5 vezes cosseno de 38. E a coordenada y? 4 seno de 70 mais 5 seno de 38 menos 3. Ou seja, de uma vez só você já faz essa conta na calculadora para evitar erros de aproximação. E por fim... acabou? Então é isso, pessoal. São algumas questões de provas anteriores. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado por ter assistido e até uma próxima.